Eu sou do Canadá, participei da IOL no ano 2018 e agora estudo linguística na Universidade McGill, em Montreal, a cidade onde eu moro. E lá a gente fala francês. Por isso, minha língua materna não é o português, e sim é o francês. E eu aprendo o português desde há mais ou menos 3 anos já. Com certeza que faço ou fazia vários tipos de erros, assim como qualquer um que aprender uma nova língua. E até tem alguns que faço até agora, com certeza. Hoje eu quero mostrar para vocês uns exemplos de erros que faço ou fazia aprendendo português. Vamos lá. O primeiro tipo, que é um clássico, eu acho, para qualquer um, é a diferença entre tudo e todo. Porque pode parecer fácil para vocês, mas para a gente pode ficar bem difícil. Porque, na verdade, a versão todo é um adjetivo. Por exemplo, a gente fala o tempo todo e pode até mudar de gênero e de número. Por exemplo, a semana toda, todas as pessoas, todos os seres humanos, por exemplo. Mas tudo, no caso de tudo, tudo é um tipo de pronome. Por exemplo, eu como de tudo, por exemplo. E não existe tuda, tudas, tudos. Mas para mim, eu acostumava falar, por exemplo, todo mundo, todo mundo está aqui em vez de todo mundo, né? Pode ficar difícil às vezes. E também, do ponto de vista da fonologia, eu também acostumava trocar duas vogais nasais em português, que são on e um. Porque, na verdade, em francês, a gente tem, sim, a gente tem vogais nasais e até temos a vogal on. Por exemplo, em francês, bon significa bom, som significa som e dom significa dom. Então, tem várias palavras que se parecem muitíssimo assim. É, mas, então, temos on, mas não temos um. Então, por isso, eu acostumava fazer erros do tipo trocar, ou, na verdade, falar mundo em vez de mundo, ponto em vez de ponto e coisas assim. Eu trocava muito os dois. Mas agora eu acho que tudo bem. E qualquer um que aprender uma nova língua, com certeza vai ter sons que vão ter que se acostumar. Também lembro que fazia certos erros de conjugação. Por exemplo, eu falava eu comei em vez de eu comi, porque a terminação do verbo comer é em e, e se parece, no som, se parece com comer, comer, comer. Eu fiz essa ligação na minha cabeça, mas não é assim, né? Eu comi. Uh, eu me lembro que já falou para um amigo meu, tu percebeu, mas isso está errado, né? O correto é tu percebeu. Uh, isso é porque, na verdade, antes de aprender o português, eu já tinha aprendido o espanhol, que se parece muito com o português, mas em espanhol, os verbos que acabam com er e ir, todos dão yo no passado. Mas em português tem dois tipos: tem er que dão eu e ir que dão eu. Então, eu falava que nem em espanhol yo. Por exemplo, comer, que significa comer, se diz ele comeu, ele comeu. E não comiu, mas eu falava assim por causa do espanhol. E também me lembro que um outro amigo meu, um dia me falou, ei, reflita nisso. E aí eu respondi para ele, tá bom, vou reflitar. Mas esse verbo não existe em português, não existe reflitar, né? O verbo é refletir, mas eu achei que era reflitar por causa do jeito que ele falou. Mas na verdade é o imperativo ou subjuntivo, né? Então, às vezes eu falava, sentar em vez de sentir, reflitar em vez de refletir, consigar em vez de conseguir, e coisas assim. Mas agora acho que estou muito mais acostumado com isso.
Um, também, com o vocabulário também, porque, como eu já disse, eu falo francês como língua materna, e em francês a gente tem muitas palavras que tem duas consoantes, um depois da outra. Por exemplo, na verdade, em português tem a palavra ator, que só tem T, mas em francês a gente tem acteur, o equivalente valente acteur. Acteur tem C e T, mas português tem só T, ator. Mesma coisa do ação e reação, que a gente fala action e réaction com C em francês. Eu acostumava falar um actor, a ação, uma reação e até uma exceção em vez de exceção, né? Porque pensando em francês. Mas o mais confuso em tudo isso é que em português também tem palavras que têm duas consoantes assim. Por exemplo, a palavra opção, tipo, subjuntivo ou opção, tem B-I-J e opção tem P-I-C cedilha. E eu falei uma vez a opção, mas é a opção, né? E eu acho isso bem confuso até agora. Outro erro que eu fazia, e faço até agora, na verdade, é as palavras que terminam com, por exemplo, essa e ência. Por exemplo, a gente fala diferença e não diferença, mas fala experiência e não experiência. E eu acho isso muito confuso, porque em francês a gente usa a terminação "-ens" com todas as palavras. A gente fala différence e expérience. Mas em português, diferença, mas experiência? O que é isso, gente? Por quê? Não sei, na verdade. Eu acho isso confuso, mas acho que vou pegando as palavras assim e me acostumando. É tudo o que puder fazer, né? Eh, Outro erro é, por exemplo, acho que isso é bem clássico para alunos de espanhol ou português, que aprendem como língua estrangeira. Por exemplo, confundir ser e estar, porque em inglês e também na minha língua materna, o francês, a gente não tem a diferença entre os verbos ser e estar. A gente tem só um verbo être, que se usa com esses dois verbos. Por exemplo, para falar eu sou estudante e eu estou aqui, a gente usa o mesmo verbo. Por exemplo, je suis étudiant, eu sou estudante, e também je suis ici, eu estou aqui. Uh, mas em espanhol tem a mesma coisa em espanhol e já sabia espanhol antes, como eu disse. Então, por isso eu não me confundia muito com isso. Eu acho, às vezes só, raramente. Uh, mas o problema é que em português tem outro verbo, que é o verbo ficar. Tem Eu acho que, se eu me engano, vocês podem me corrigir, mas eu acho que tem uma pequenininha diferença entre estar e ficar em certos casos. Por exemplo, eu estou feliz e eu fico feliz. E isso eu lembro que podia não entender, às vezes, a diferença ou o qual usar, estou ou fico. Mas agora eu acho que vou pegando cada vez mais. Eh, ah, esse, esse eu eu acostumava fazer muitíssimo antes. Era o erro de trocar palavras e construções de frases com o espanhol. Porque, como vocês já sabem, o espanhol e o português são línguas que têm origem na Península Ibérica, né? Línguas ibéricas. Então, se parecem muitíssimo. Por isso, eu falava
Alguns amigos nessa sala podem, podem me dar retorno para confirmar, mas eu lembro que às vezes eu falava errores em vez de erros, que eu fazia errores, porque em espanhol a gente fala errores. Errores significa erros. Eu falava assim. Um, Outra coisa, a palavra, eu falei uma coisa desafortunadamente que não existe em português, mas em espanhol, desafortunadamente, significa infelizmente. Eu usei isso. Também, eu falava, por exemplo, conhecer em vez de conhecer, por causa de conhecer em espanhol. E às vezes eu falava também para saber o que aconteceu, eu perguntava, o que passou? Mas não existe, é porque que passou em espanhol significa o que foi, o que aconteceu. Também pergunta em vez de pergunta, quando eu cheguei a casa em vez de quando eu chegar em casa, porque nesse caso aqui, para falar de um futuro que vai vir, ou de uma coisa que a gente não tem certeza, a gente usa o futuro do subjuntivo, mas em espanhol a gente usa o presente do subjuntivo. Seria que nem falar quando eu chegue em português, mas o correto é quando eu chegar, né? Então, essas coisas, né? Ah, também. eh, uma coisa que podia ficar meio difícil às vezes era entender as gírias que os brasileiros e portugueses falavam no dia a dia. E isso é porque eu acho bem difícil aprender as gírias só lendo livros ou aprendendo com aplicativos, né? Porque esses aplicativos e livros ensinam uma versão mais formal e mais estándar da língua e por isso não tem como se ter exposição com outras palavras do dia a dia e expressões idiomáticas que a gente usa na vida real por pessoas reais. Um, por isso, eu tive que falar muito, 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 muito com outras pessoas, brasileiros, até portugueses, para eu pegar as expressões. Por exemplo, pode deixar. Alguém me falou pode deixar e eu não entendi o sentido da expressão. É, eu me lembro que eu respondi, eu posso deixar o quê? Mas, mas não tem esse sentido, né? Significa pode contar comigo. E agora eu sei. Um, outra coisa, a gíria tu é demais. Muito. Isso, um amigo meu me falou isso no ano 2018, quando eu estava em Praga para a IOL, e eu não entendi. Eu, eu achei que ele estava me falando que eu sou não sei que lá demais. Por exemplo, não sei, amável demais, forte demais, engraçado demais, não sei, não sei. Mas não é assim. Tu é demais significa tu é muito legal. Eu não sei se todos vocês usam essa gíria, mas um amigo meu usou comigo. Ah, isso vai ficar muito engraçado para vocês. É que é, entre o francês e o português, que são línguas que se parecem muito, que são línguas romances, a gente tem vários falsos amigos ou falsos cognatos, que são palavras que se parecem muito pode ser na pronúncia ou na escrita ou no jeito de falar, mas que não tem o mesmo sentido. Por exemplo, um super engraçado é, é o grupo de palavras guitarra, violão e violino em português. Na verdade, em francês a gente tem a palavra violão, mas un violão não significa um violão em português, e sim significa um violino. Mas
nesse caso, como é que a gente fala violão em francês? Para falar violão, a gente fala guitarra, que se parece com guitarra em português, mas para falar guitarra em francês, então, a gente vai falar guitarra électrique, que é nem falar guitarra elétrica, sabem? Mas isso eu realmente não estou entendendo. Por quê? Por quê? Eu não sei. Só para deixar o português difícil para todo mundo aprender. Um, mas, tem outro par de falsos amigos, o par entender em português e entendre em francês, que não significam a mesma coisa. Um, na verdade, entendre em português não significa entender, e sim significa ouvir. Assim, ouvir. J'entends significa eu ouço. Mas, então, como é que a gente vai falar entender em francês? Para isso, a gente vai falar comprendre, que se parece um pouquinho a compreender, eu acho, em português, ou compreensão, sim. Eu, ah, bem raro, né? Uma história para vocês. Há 2 anos eu viajei com minha família para Portugal e eu estava ajudando minha família a entender o que a gente ao nosso redor estava falando e o que estava escrito nos letreiros, nas placas, por exemplo. E quando meu pai estava dirigindo, ele viu um letreiro onde estava escrito tipo, você pode dirigir no estacionamento. Ele viu escrito no estacionamento. E aí ele ficou, como assim não tem estacionamento por aqui? Onde que eu vou estacionar meu carro? Mas é porque ele achou que no significa não, mas não significa assim. Significa in the, né? Tipo, é a contração de em o. E eu expliquei isso para ele. Não, papai, não significa que não tem parking, significa que tipo, in the parking você pode dirigir. Ah, e aí ele me perguntou, então como é que se diz não em português? Eu ensinei para ele, não. Como? Não. Uh, não, não, não é não, não. Muitas vezes. Ah, ficou muito engraçado. Eu adorei. E uma coisa mais, antes de fechar minha palestra, um, uma coisa super importante que eu quero que vocês aprendam na minha palestra é que o erro é humano, né? Aprendendo outra língua é perfeitamente normal fazer erros, errar. Eu acho que não só é normal, mas até é essencial para progredir na aprendizagem de outra língua. E com certeza não precisam se cobrar com isso. Fazer erros é normal, o erro é humano, e o importante aprender, especialmente aprendendo uma nova língua, é as experiências que vocês vão viver, os amigos que vocês vão fazer e os momentos que vocês vão ter falando, praticando e aprendendo aquela nova língua. E olhem para mim agora, eu eu acho que agora deu bem certo, mas falando com espontaneidade com meus amigos, dá para eu fazer bastante erros ao falar português. E eu acho, eu não me preocupo mais com isso. Eu aceito os meus erros. Eu espero que vocês façam assim também. E agora, só para fechar minha palestra, eu queria agradecer algumas pessoas muito especiais para mim, que são os Pães e Pões, os times brasileiros que participaram da IOL há 2 anos. Sim, sim, porque graças a eles, meu português melhorou
pra caramba, assim. E sem eles, sem eles, eu nunca ia poder fazer essa palestra hoje. E recentemente eu acabei de falar que o erro é humano, então eu queria agradecer aos pães e pães por me deixarem entrar em relação com essa humanidade dentro de mim. Obrigado, todo mundo. Acabou. Obrigado, Jorge. Vamos abrir o mic e dizer obrigado. Muito obrigada. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado. De nada, gente. Obrigado, Jorge. Obrigado! Foi lindo! Obrigado. Ai, meu Deus. É um prazer. Muito obrigado mesmo, Jorge. Foi muito bom. É um prazer. Me emocionei aqui. Fiquem à vontade de fazerem perguntas, se vocês tiverem, que eu vou responder. Tem uma pergunta, Jorge. Sim, Como que você sim, faz para ser tão sim. incrível? Adoro essa pergunta. Não sei. Como você faz para você ser incrível? Acho que todo mundo tem seu próprio tem seu próprio dom, seus próprios talentos, suas próprias qualidades, e não sei, acho que é só trabalhar para tudo isso, para todo mundo. Não sei. Demais, Jorge. Você consegue listar as línguas? Todas as línguas que você fala? Eu também gostaria de saber. Quantas línguas eu falo? Quantas línguas que eu falo? Listar as línguas que você fala. Falar quais são. Quais são? Beleza. Eu falo francês, língua materna, também árabe por causa da minha família, que é de origem do Médio Oriente, também inglês, chinês, mandarim, que eu aprendi na escola, espanhol, alemão, agora acho que está vindo português agora, também italiano, e também russo, um pouco de hebraico e um pouco de sami, e acho se diz sueco, não sei como dizer em português, mas o país no norte da Europa, sueco se diz? Suécia. É sueco a língua? Sim, sueco. Sueco e japonês, coreano, alguns assim. Japonês, coreano. E eu adoro isso, eu adoro aprender línguas desde eu ser muito pequeno. Jorge, tu está estudando aquela, né? Cóprico do Norte, algo assim. O Sami, eu acabei de falar o Sami, sim. É o Sami? Eu estou aprendendo o Sami porque, se vocês não souberem, o Sami é uma língua da mesma família do finlandês e estoniano, falada no norte da Noruega, Suécia e Finlândia. E saiu um filme ano passado que é o Frozen 2, eu não sei em português. Frozen 2, né? Frozen 2. O Frozen 2, e ele teve uma dublagem pela Disney mesmo, em Sami do Norte, que é uma língua considerada como em perigo. E eu achei isso super, super legal. Eu fui para escutar as músicas do filme e ver alguns clipes do filme O Sami, e eu me namorei com a língua imediatamente e comecei a aprender ela do melhor que pudesse fazer.
Eu até tive a chance de encontrar uma falante nativa e agora estou praticando com ela. E eu gosto muito da experiência. E eu acho que o Sami é uma língua super, super linda. E espero um dia falar ela mais fluentemente. Isso. Que da hora. Pô. Adorei. Outras dúvidas? Tô perguntando a sua idade no grupo, no chat aqui. Minha idade? Eu tenho 21 anos. Tenho 21 anos. Falou o mesmo tanto de língua. Menos de 2 anos para aprender o resto das línguas, tá? Não, pô, peraí. Não, ele tem vantagem que ele aprendeu mandarim na escola, pô. Minha escola, meu colégio, na verdade, ele ensinou o mandarim e eu aprendi ele no colégio e acho que até agora é provavelmente minha língua preferida. Eu adoro o chinês e até tive a chance de viajar para a China para participar de um concurso de fala em mandarim, onde tinha vários países do mundo, até países da África que estavam aprendendo mandarim. E eu adorei minha experiência. Eu viajei pela China, fiz muitos amigos com quem eu estou em contato até agora, até para praticar minhas línguas do mundo inteiro. Inclusive, 2 brasileiros também. E isso, eu gostei muito, tenho muitas lembranças muito positivas daquela viagem, que nem da viagem para a IOL. Para quem quer ver ele falando nas línguas que ele sabe, tem no canal do YouTube dele uma introdução dele, uma em 10 línguas, eu tenho 9 línguas diferentes, obviamente. É bem legal esse vídeo. Deixa eu fazer uma pergunta. Você poderia, só rapidinho, sim. falar sobre o Wikitongues? Sim, eu conheço o Wikitongues e até eu faço parte dos voluntários que trabalham para terem vídeos de pessoas falando nas suas línguas. Eu já falei para alguns amigos fazerem vídeos nas suas línguas e, na verdade, eu também quero fazer essa coisa, mas não vou dar muitos detalhes agora, porque vai ser uma surpresa, tá? Legal.